Saudações, pessoal. Estamos de volta com o nosso seminário Arte, Revolta e Cultura, 100 anos do Manifesto Surrealista. Já tivemos uma apresentação com o tema Surrealismo no Brasil e no Mundo e uma segunda palestra sobre Artaud, surrealista radical. Hoje, nós vamos conhecer uma outra vanguarda artística que teve uma certa relação com o surrealismo, uma relação crítica, que conheceremos com base nos estudos do nosso convidado. Estamos falando da Internacional Situacionista, por alguns considerada a última vanguarda histórica do século XX. Há controvérsias quanto a isso, no entanto, o fato é que a Internacional Situacionista teve um estreito laço com a arte e com a política do seu tempo, de uma perspectiva, ao mesmo tempo, crítica e criativa. A Internacional Situacionista, entre as vanguardas históricas do século XX, talvez seja, ainda hoje, a que menos é conhecida. E, curiosamente, agora nós vamos saber como a Internacional Situacionista recuperou algumas ideias dos situacionistas, dos surrealistas, buscando superá-los. Os surrealistas, por sua vez, constituem a vanguarda que mais se difundiu no mundo. Ainda hoje em dia, no século XXI, há grupos que se autodenominam surrealistas no Brasil e no mundo. Os situacionistas, de alguma maneira, tiveram suas ideias difundidas e hoje se materializam em grupos, em indivíduos que se inspiram nas ideias de psicogeografia, de urbanismo unitário, de détournement e praticando as suas situações. Então, para que vocês possam conhecer essa vanguarda e o que ela pensou sobre os surrealistas, nós temos um convidado especial para vocês, que é exatamente o Éric Correia, um dos principais estudiosos dos situacionistas na atualidade. Éric Quintas Correia é bacharel, licenciado, mestre e doutor em Ciências Sociais pela Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista, no campus de Araraquara. Durante o seu doutorado, ele foi contemplado pelo Programa de Doutorado Interinstitucional no Exterior, realizando um estágio no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal. O tema de sua tese se concentrou na influência da Internacional Situacionista na atividade de grupos e indivíduos lá em Portugal, mais especificamente no período de 68 a 1978. Éric Correia é co-organizador dos seguintes livros: 68, Como Incendiar um País, e Insurgência Viral, Autodefesa Sanitária e Despotismo Ocidental, ambos publicados pela editora Veneta, no nosso país. Ele também é co-tradutor de Enragés e Situacionistas no Movimento das Ocupações. A partir do próximo ano, em 2025, Éric Correia iniciará um projeto de pós-doutorado sobre Gianfranco Sanguinetti, um dos situacionistas, na USP, na Universidade de São Paulo, com a orientação de Paulo Arantes. O tema da apresentação de hoje é Unificação e superação das vanguardas políticas e estéticas na Internacional Situacionista. Então, convido Éric para assumir aqui, tomar a palavra. Seja bem-vindo, Éric. É uma satisfação nossa poder contar com a sua presença e conhecer as suas pesquisas sobre os situacionistas. Boa noite, Lucas, todas as pessoas presentes aqui. Dizer que é uma alegria estar aqui, receber esse convite do Lucas. É a primeira vez que a gente já conhecia o Lucas, já conhecia o trabalho dele, mas é a primeira vez que a gente troca imagens, digamos assim. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho da Internacional Situacionista, né, em relação aí no âmbito, né, das comemorações dos 100 anos do Manifesto Surrealista.
para pensar um pouquinho essa relação de continuidade e descontinuidade entre o surrealismo e a Internacional Situacionista. Então, eu combinei com o Lucas de fazer uma breve apresentação, digamos assim, para não iniciados, para a gente poder introduzir o tema que eu propus para esse evento, que é sobre a questão da vanguarda no segundo pós-guerra, principalmente, né? O projeto situacionista de superação da separação das vanguardas políticas e das vanguardas culturais ou artísticas, estéticas, como queiram, né? E esse é o tema. Então, já parto para falar um pouquinho, assim, em linhas gerais, da IES, a sua organização, a sua composição social, política, para depois falar um pouquinho fazer uma cronologia, né, que vai de 57, fundação da organização, até 72, quando ela se autodissolve, fazer aí um retrospecto, falando um pouquinho dos eventos, né, marcantes, das principais publicações, enfim, né, para que a gente tenha aí uma visão um pouco mais ampla, antes de entrar nesse tema mais específico, que é um pouquinho mais espinhoso, digamos assim, né? E como o Lucas já colocou bem na sua apresentação, tem a ver com a questão do fim das vanguardas, né? É uma discussão que está conexa também à questão do fim da arte, né? A questão da modernidade, da pós-modernidade. Então, espero conseguir, ao final, passar para vocês uma compreensão, né, dessa questão em torno das vanguardas artísticas. A IES, né, Internacional Situacionista, ela é fundada na Itália em 57, meio que por acaso, na verdade, um dos situacionistas que vinha da Internacional Letrista, vou falar disso já, quem é a Internacional Letrista, né? É um italiano, um pintor, um artista plástico italiano que morava na Itália, então a primeira conferência, a conferência de fundação da organização foi na Itália, e curiosamente a organização meio que se dissolve também na Itália, né? O pós-68 na França, ele é seguido de uma insurreição, né? Um processo de contestação muito intenso na Itália, em 69, e os situacionistas, por conta da repressão, né, buscaram exílio, foram para a Itália, participaram ativamente dos protestos na Itália, e após a conclusão desse movimento na Itália, há um debate de orientação dentro da organização, vou falar um pouquinho disso também, que culmina na dissolução, né, na autodissolução, um documento de autodissolução da organização, escrito aí, assinado pelo Debord e pelo Sanguinetti, que é um membro da seção italiana, né? São os dois últimos remanescentes. Então, a IES, vou chamar a Internacional Situacionista de IES, vou evitar o vocábulo situacionismo, porque essa é uma questão decisiva para os situacionistas, não é uma questão secundária, como pode parecer, de preciosismo terminológico, etc., né? Mas não é disso que se trata, né? A palavra situacionismo seria indevida, seria apropriada pelos antissituacionistas, né, no sentido de converter a teoria revolucionária, a crítica social situacionista, numa ideologia, né? O situacionismo seria essa conversão da teoria revolucionária em ideologia revolucionária. Portanto, eles evitam a todo custo o termo situacionismo. Então, eu vou evitar aqui também, seguindo essa orientação. A IES, então, portanto, fundada em 1957, dissolvida em 1972, ela produziu uma série de panfletos, revistas, intervenções até artísticas, principalmente na sua fase inicial, né? Alguns escândalos, polêmicas, né? Entre essas atividades, né, foram publicadas 12 números da revista Internacional Situacionista.
E as revistas, elas são publicadas entre 58, né? Então, portanto, um ano após a fundação, sai o primeiro número, e vai assim até 1969, no imediato pós-68, quando eles publicam o último número, o número 12. E aí, nesse momento de dissolução, de crise interna, né, da organização, devido à repressão de 68, o número 13, eles estavam formulando, tem alguns textos, enfim, elaborados, né, para sair no número 13, que na verdade acabou não saindo esse 13º número. A IS é uma organização, de certo modo, então, assim, que contou, né, com a participação de muitos indivíduos, mas cerca de 70 indivíduos, segundo uma contabilidade que está presente num livro do Jean-Pierre Voyer, onde eles até listam todos os nomes de pessoas insultadas pela Internacional Situacionista ao final do livro. É um índice de 30 páginas de pessoas insultadas. E ali ele fala isso, né? Então, assim, eles fizeram essa contabilização, cerca de 70 indivíduos passaram pela Internacional Situacionista ao longo da sua existência. Desses 70, apenas 7 indivíduos eram mulheres, né? Dessa é uma questão também interessante, porque a Internacional Situacionista, no momento, ela entra no debate acadêmico, né? Ela já está na agenda de pesquisa e, portanto, hoje se tem algumas pesquisas já pensando as questões de gênero dentro da Internacional Situacionista, o papel das mulheres dentro da Internacional Situacionista, também as questões coloniais ou anticoloniais, a participação dos membros não europeus, né? Então, um indício disso, né? Assim, os situacionistas até... o surrealismo é um movimento mais amplo, ele não exigia uma adesão muito restrita, assim, muito formal, como na Internacional Situacionista, mas o surrealismo vem passando por isso também, né? Uma atenção para as artistas mulheres, para as questões que elas traziam e como elas podiam oxigenar, reformular o movimento. Isso tem sido feito recentemente, né? O mesmo está acontecendo com a Internacional Situacionista. Então, só fazer um adendo sobre essa questão. Desses 70, 2/3 aproximadamente acabaram excluídos, né, da organização, entre demissões forçadas, entre demissões espontâneas, entre cisões grupais, né? A maioria dos indivíduos foram excluídos. No fim das contas, a IS vai terminar com apenas 2, né, componentes, que é o próprio Debord, um dos fundadores, mas um dos principais formuladores da teoria situacionista, né, e o Sanguinetti, que depois, no período pós-situacionista, tem uma contribuição muito original e muito importante, essa contribuição que eu vou procurar pesquisar e investigar agora no pós-doutorado. Do ponto de vista étnico, né, os situacionistas, de fato, foram uma organização majoritariamente europeia, formada por indivíduos europeus, né? Mas também não é uma organização majoritariamente francesa, como se diz, como se costuma dizer, né? Porque entre esses 70, né, tinham indivíduos de 17 nacionalidades diferentes. Então, atestando o caráter internacional da Internacional Situacionista, como o próprio nome diz, mas não só internacional, como também internacionalista. Os situacionistas nunca perderam de vista o internacionalismo, então sempre focados, né, em denunciar, em criticar o nacionalismo ou os nacionalismos de forma geral, e combateram qualquer ideologia nacional e, portanto, são, além de ser uma organização internacional, é também uma organização internacionalista que se agrupava em 9 seções nacionais. Então, tinha uma seção francesa, uma seção inglesa, uma italiana, uma seção escandinava, uma seção argelina, uma seção belga, escandinava, eu já falei escandinava, estadunidense, escandinava e alemã. Essas foram as
seções nacionais da IES. Então, bom, partindo agora para a questão da cronologia, dadas essas informações iniciais acerca da composição social da organização, existe um período, eu vou me basear na cronologia já estabelecida por um historiador francês. A gente brinca que os situacionistas não têm ortodoxia, não é um movimento ortodoxo, né? No entanto, existe uma historiografia oficial, digamos assim, auspiciada ali pelos situacionistas. A primeira delas é do Jean-François Marteau, mas então ele elabora uma cronologia que eu vou seguir aqui, né? E aí vocês vão perceber como existe um período pré-situacionista, ou seja, portanto, anterior a 57, quando a organização é fundada efetivamente, que é um período de intersecção com a primeira vanguarda do pós-guerra, que é o letrismo. Então, assim, existe esse momento que vai de 52 até 57, que é um momento pré-situacionista. Ele diz respeito, especificamente, ao período de existência da Internacional Letrista. Né? Internacional Letrista fundada em 52, e aí vai se fundir com outros grupos de vanguarda em 57 para formar a Internacional Situacionista. Por que isso é importante dizer? Né? Em primeiro lugar, porque a Internacional Letrista representa um movimento de ruptura à esquerda dentro do movimento letrista, fundado pelo Isidore Rizoul, um romeno, a exemplo do Tristan Tzara, que fundou o letrismo, seria uma vanguarda baseada numa redução da linguagem à letra, daí letrismo, mas eles exploravam também a linguagem do cinema, das artes plásticas, principalmente da linguagem poética, né? Então, eles têm também, a exemplo, né, dos surrealistas, inclusive, a exemplo dos surrealistas tem os seus próprios conceitos, inclusive muito influenciados pelos surrealistas, e tem ali uma participação, um ponto de encontro entre surrealistas e letristas no fim da década de 40. Né? E, inclusive, o início da ruptura, né, da esquerda letrista em relação à direita letrista, né, do Izu, tem a ver com uma manifestação do Breton, inclusive, contra uma declaração proposta pelos membros da Internacional Letrista, da IL. Né? Então, a IL que vai produzir um boletim chamado Potlatch, que é publicado entre 54 e 56. Né? Então, seria aí a primeira expressão teórica do que viria a ser a Internacional Situacionista a partir de 57. Inclusive, na Internacional Letrista, nesse período pré-situacionista que os principais conceitos da Internacional Situacionista são formulados. É no período letrista que aparece a psicogeografia, que aparece o desvio, o detour. É na Internacional Letrista que aparece a ideia de um urbanismo, uma arquitetura selvagem, utópica. Todos os temas desenvolvidos pela Internacional Situacionista já estão ali. Então, por exemplo, a prática do escândalo, né? Também herdada dos surrealistas. Os situacionistas já inauguram assim, suas atividades, os letristas, no caso, não os letristas, a Internacional Letrista, a esquerda letrista, realiza um escândalo, enfim, uma campanha de deboche contra o Charles Chaplin, que foi lançar Luzes da Ribalta em Paris, em 54, se eu não me engano, e que retoma, né, um pouco daquela verve irreverente, iconoclasta dos surrealistas.
Então, assim, como eu já disse, né, repetindo, conceitos como psicogeografia. Então, para quem não sabe, fazendo aqui, né, esse contato, para quem tem um contato inicial, e principalmente para aqueles que já estudam, conhecem o surrealismo, vocês vão percebendo alguns contatos, alguns pontos de semelhança entre alguns conceitos letristas, ou da esquerda letrista, pré-situacionista, e do próprio surrealismo, né, como uma atualização de alguns conceitos do surrealismo, né? Vocês podem perceber, por exemplo, a relação entre a deriva situacionista e a deambulação, né, a prática da deambulação da surrealista, que já é por si só uma reformulação da Flanery, do Baudelaire, etc. e tal. Então, a psicogeografia, a deriva, né? Deriva, para quem não sabe, é esse movimento de caminhar pelas ruas da cidade sem um destino, quer dizer, sem uma função útil, né, pré-concebida, pré-estabelecida, justamente para atacar, para resistir, para esquivar-se, para se desviar dessa vida reificada nas cidades, né, do trabalho para casa, da casa para o trabalho para a faculdade, etc. e tal. Isso poderia servir como uma ferramenta importante, né, num momento pré-revolucionário, por exemplo. Então, o urbanismo unitário, a ideia de urbanismo unitário, a própria ideia de construção de situações, ela vai ser assim, ela já está presente na Internacional Letrista como ideia, né, de a situação, que também tem a ver com uma outra vanguarda mais filosófica, né, não estética, que é o existencialismo, né, do Sartre. Então, né, a ideia de situação está um pouco colocada ali já pelo Sartre, mas num outro registro, né? A ideia do desvio, o detour, que a gente pode fazer um paralelo também com a colagem cubista, se quisermos, né? É um procedimento que os situacionistas, na verdade, vão elaborar teoricamente, vão aprofundar, vão inovar, vão criar sobre novas possibilidades de uso do desvio, do detour, que não é para os situacionistas apenas um procedimento estético, artístico, de produção cultural, produção artística. Tudo pode ser desviado. Um avião pode ser desviado para um atentado terrorista, por exemplo, né? Um avião comercial. Né? E é nesse sentido, então, mais amplo que os situacionistas vão colocar a questão detour. Depois a gente pode até voltar a esse assunto. É nesse período que, em 52, por exemplo, o Debord, então você tem o cinema letrista, por exemplo, o Anticonceito é uma obra do Maurice Lemaitre, se eu não me engano, que exibe o seu filme com imagens ciselantes, que ciselante é também um conceito letrista, que é de rasurar as imagens, amassar, etc., riscar. E ele projetava o seu filme numa esfera, né? Projetava o filme na esfera, apresentando aí uma certa inovação formal no campo do cinema. Mas aí o Debord vem com uma contribuição em 52 radical, que hoje é considerado pela historiografia do cinema como uma contribuição importante, né, de vanguarda, que é o filme Uivos em Favor de Sade, no qual, então, o Debord apresenta... É uma série, isso tem muito a ver com isso, é muito letrista, as falas desconectas, né, cortadas, ruidosas, e imagens em fundo, né, um fundo negro, um fundo branco, que se intercalam até afundar o público num determinado momento, quando o espetáculo acaba, mas não acaba, é dentro do espetáculo, né, ele encerra toda a sala de cinema numa escuridão total, então fica ali por minutos a tela preta, que não é um filme sem imagens, veja, né? Que todo mundo fala, é um filme sem imagens do Debord. Não, não é bem um filme sem imagens, né? Existem imagens ali. Inclusive o Yves Klein, que é outro, né? Assim, da vanguarda norte-americana. Não, ele é francês, perdão. Confundi com o Lamontillon.
Tô cansado, mas o Yves Klein é aquele cara que pintava a pintura monocromática, tudo azul, aí pegava as performer nuas, todas pintadas de azul, e passava pelas telas em branco, e tudo que ele faz é em azul, né? Existe registro, quer dizer, registro ou reza a lenda, mas que o Yves Klein estava presente, né, na exibição do Uivos em Favor de Sade. Então, o Debord também ali. Então, é como se o Debord fizesse no cinema, nesse momento, em 52, aquilo que John Cage fez na música, né? Aquilo que principalmente aquela peça, 4 minutos e 33 segundos, onde ele se coloca diante do piano, abre o piano e fica durante 4 minutos e 33 segundos em silêncio, sem tocar o piano. Eis a peça, né? Eis a sua composição. O quadro branco sobre fundo branco, né, do Malevich, a própria no campo do romance, da literatura, Finnegans Wake, né, do Joyce, o livro total do Mallarmé, né? Então são assim, é uma contribuição nesse sentido de uma dissolução, de uma decomposição das formas artísticas modernas, né? Então, ele participa desse processo negativo de decomposição ou de destruição crítica da antiga da língua, das formas artísticas modernas, né? Então, para além disso, é um momento em que os letristas aí, né, principalmente o Debord, Ullmann, Michel Bernstein, que é a esquerda letrista, entre outros, vão se agregar também a outros membros oriundos de outras vanguardas, como Cobra, o movimento por uma Bauhaus imaginista, né, que faziam uma crítica do urbanismo funcionalista, do Le Corbusier, etc., do modernismo na arquitetura, né, buscando uma arquitetura selvagem. Tem o... esqueci o nome, fugiu, não anotei. O Constant, né, que faz a Nova Babilônia. Então, assim, esses contatos são estabelecidos já nesse período pré-situacionista. Por exemplo, o texto Teoria da Deriva, ele não é um texto situacionista, ele é um texto da Internacional Letrista. Ele é um texto de 56. Outro texto importante, Modo de Emprego do Desvio. Ele é de 56. Além dele, Projeto de Embelezamento Racional da Cidade de Paris. Esses textos, alguns desses textos, desses conceitos, são publicados, como eu falei, no boletim Potlatch, que não era vendido, a exemplo do ritual Potlatch, né? De trocas não mercantis, não mediadas pelo valor econômico, pelo valor mercantil. O projeto de embelezamento racional da cidade de Paris, por exemplo, propunha, sei lá, que se colocassem interruptores nos postes, passarelas, teleférico. Teleférico é brincadeira. Teleférico aqui em São Paulo pega mal se falar aqueles. Aqui a gente teve um candidato lá em São Paulo que propôs a construção de teleféricos nessa última eleição. Achei bem surreal, bem arrojado. Porém, não se trata disso, né? Não tem a mesma dimensão, nem o mesmo contexto, a especificidade histórica, né? Em que os situacionistas, os letristas, colocavam a questão do embelezamento racional da cidade de Paris. E o relatório sobre a construção de situações do Debord. Então, o relatório sobre a relatório sobre a construção de situações, eu acho que em português tem uma edição, uma tradução do português europeu, né? No Brasil, acho que não tem, salvo engano, esse texto traduzido, mas ele funciona como uma plataforma de lançamento da Internacional Situacionista, né? Relatório sobre a construção de situações. E aí tem um subtítulo enorme sobre as condições de organização da tendência internacional situacionista. Um negócio, texto de 56,
que tem ali ainda um certo linguajar, uma certa terminologia influenciada pelo trotskismo. Os situacionistas falam em formar um grupo de revolucionários profissionais na cultura, né? Uma terminologia que ele vai abandonando, principalmente a partir do encontro com o Socialismo Barbárie, que era uma organização de vanguarda política contemporânea da IS, também formada, aglutinada a partir de uma ruptura com o trotskismo na França, né? Então, eu vou... A questão, por exemplo, que eu falei do Breton, em 54, é que teve uma manifestação em Paris na ocasião do centenário do Rimbaud. Olha que interessante, a gente está aqui falando do centenário, esses momentos que a gente se reúne, né, para rememorar essas efemérides, né? Foi na ocasião de uma manifestação em Paris, em homenagem, né, ao Rimbaud, 100 anos da sua morte, e os situacionistas elaboram um texto, uma declaração, né, que era ali da esquerda letrista, já em vias de ruptura com a direita letrista, do ISU, na qual eles desviavam um texto do Lenin, né? E nessa ocasião, o Breton, que participava da organização, estava próximo ali dos letristas, etc., acusa os situacionistas de serem farsantes e de serem stalinistas. Né? E stalinistas e farsantes porque, enfim, faltou umas aspas ali, né? Numa posição um pouco mais retrógrada, um pouco mais recuada em relação a essa questão do desvio, né? Dos situacionistas, etc. O copyleft, a ideia de sem a ausência de copyright, né? Todas as revistas, produções da IS nunca foram mercantilizadas, né? E o ISU, a partir de então, passa a chamar esse grupo, a esquerda letrista, de neoletristas, e passa a difamá-los como comunistas, chamar os caras de comunistas. Então, eu acho assim, eu tenho falado aqui, assim, de falar um pouquinho das similaridades de alguns conceitos elaborados pelos letristas, que remetem ao surrealismo, e depois também vão estar incorporados, desenvolvidos, aprofundados pela Internacional Situacionista. Então, por exemplo, né, eu falei do desvio, a colagem cubista, ou o próprio ready-made do Duchamp. Existem similaridades entre essas práticas artísticas, essas práticas culturais, né, político-estéticas, mas isso não é o essencial, né? Eu quero chamar atenção para a especificidade desses conceitos no contexto de formação da Internacional Situacionista. É isso que diferencia, né, a deriva da deambulação, o desvio da colagem. Ou seja, o essencial reside na especificidade ou na pertinência histórica dentro de um projeto global que os situacionistas vão elaborar. Qual seja um projeto global de superação da separação dos programas das vanguardas políticas e estéticas. Né? Desde do romantismo, passando pelas vanguardas artísticas, futurismo, dadaísmo, surrealismo, letrismo, né? Como também das vanguardas políticas, né? Se a gente pensar desde o socialismo utópico, ou o próprio comunismo, anarquismo, etc. Né? Então, em 58, a Internacional Situacionista, portanto, vai ser fundada em 57, na Itália, aglutinando alguns grupos de vanguarda europeus, né, que se aproximaram da esquerda letrista nesse período aí de 52 a 56, mais ou menos. Né?
Então, Comitê Psicogeográfico de Londres, Movimento por uma Bauhaus Imaginista, o COBRA, né? O COBRA são as iniciais de Copenhague, Bruxelas e Amsterdã, são artistas destas cidades que se reúnem, né? E o mais o expoente, né, dessa corrente, desse grupo, desse pequeno grupo de vanguarda é o Asger Jorn. O Asger Jorn é um artista plástico, o artista plástico mais bem-sucedido, né, entre os situacionistas, que inclusive serviu de mecenas do movimento por muito tempo, inclusive depois da expulsão dos artistas, depois da exclusão das alas artísticas do movimento. Então, ele é aquele caso de demissão espontânea, né? Houve um acordo ali, uma compreensão de que não era mais possível produzir obras artísticas, né, dentro do movimento situacionista. A ideia de que não pode haver obras situacionistas, mas apenas um uso situacionista da arte, né? Então, em coerência com essa decisão, respeitando essa decisão, ele se retira, porém fica ainda apoiando financeiramente a organização por trás das cortinas. O que significa, de um ponto de vista assim, político, histórico e sociológico, a fundação da Internacional Situacionista? Por trás desse projeto de unificação das vanguardas, existe uma teoria da arte moderna. Ela foi elaborada, né, principalmente pelo Debord, na Sociedade do Espetáculo, mas ela também está presente num livro do Van Eygen, que se chama História Desenvolta do Surrealismo. Essa aqui é uma edição portuguesa. É um pseudônimo, ele usa um pseudônimo, Jules François Dupuy, mas é do Raoul Van Eygen. Então, do Van Eygen, ele tem ali também esboça uma teoria da arte moderna muito semelhante à do Debord, né, na qual o letrismo, as vanguardas do pós-guerra, o letrismo, depois a Internacional Letrista, o COBRA, o MIB, que é o Movimento por uma Bauhaus Imaginista. Quer dizer, esses movimentos, eles participam de um movimento de desconstrução, né, da arte moderna. Os situacionistas, a Internacional Situacionista, se funda, portanto, a partir da compreensão de que é preciso passar ao estágio positivo, né? Em consequência dessa fase, digamos, crítica, negativa, destrutiva. Seria uma fase positiva de construção, que é exatamente aquilo que faltou no dadaísmo, né? Os situacionistas dizem isso. Mas depois, quando eu começar a entrar no tema, eu vou voltar a esse ponto, né? Então, o período situacionista começa aqui em 1958 ou 57, né? E até 1961, os situacionistas ainda apostam nesse processo dialético, né, de superação da arte moderna, né, mas numa chave positiva. Então, por exemplo, em 56, em 56 não, cadê? Mas enfim, não é aqui, ó. Bom, nesse período, em 58, por exemplo, tem um livro que o Asger Jorn publica, chamado Pour la Forme, que também ali tem contida essa teoria da arte moderna, né? Essa teoria da arte situacionista, digamos assim, desenvolvida pelo Debord e pelo Van Eygen. O livro Memoir, que é do Debord do Debord e do Jorn, é um livro composto por frases extraídas de romances, de poesias, de teorias, né, com imagens desviadas, coladas,
uma estética que se assemelha muito a isso antes da pop art, né? Antes da pop art. É uma linguagem muito pop art, mas ali de 58, então antes da própria do Lichtenstein, do Andy Warhol, etc. Né? É um trabalho, como se diz, é aquele... escapou a técnica de tela, né? Serigrafia. E a capa desse livro era feita de vidro moído, né? Então eles botavam essa capa, faziam uma capa com vidro moído para que esse livro marcasse, né, os livros da estante que estivessem entre ele, né? Portanto, seria também um objeto artístico. Então, isso faz parte dessa fase situacionista ainda, né, de um movimento positivo aí de superação, no sentido não mais da destruição crítica das antigas formas, mas de superação dessas formas, né? Isso ainda no momento anterior à fase política. E aqui eu vou falar das teses de Hamburgo, que é o momento de virada dos situacionistas, onde eles, não que eles abandonem a arte e a importância da arte, né? Eles só não dão a importância que os artistas dão a essa atividade, né, e passam a apostar numa realização da arte, numa realização da filosofia na vida cotidiana. Então, nesse período de 58 a 61, existem algumas situações que desenvolvem a pintura industrial, por exemplo. O Pinotti Galizio, ele é o pintor italiano, eles faziam a pintura industrial. Então, eles pintavam em rolos de tecido, né, para ser vendido em partes. Se você compra um tecido, 1 metro, 2 metros, 3 metros, numa loja. Mas com a pintura do Galício, é chamado de pintura industrial. Aí podia servir para várias coisas, podia servir para enfeitar o ambiente, para decorar a casa, para cobrir o sofá, manta, enfim, né? Vários usos possíveis. Nesse período, eles do ponto de vista internacionalista, que eu mencionei no começo, coassinam aquele manifesto dos 121, do manifesto dos 121. Teve assinatura do Camus, do Sartre, etc., do Breton, inclusive, né, de outros intelectuais franceses contra a guerra na Argélia. Então começa ali um engajamento. Aliás, na Internacional Letrista existiam, se eu não me engano, 2 argelinos, né? E depois a Internacional Situacionista vai ter uma seção argelina. E vão fazer um texto de análise sobre a situação na Argélia, que vai ser traduzido e circular por lá, etc. e tal. É nesse período também que eles elaboram a sua crítica da vida cotidiana. É um período em que o Debord se encontra com o Lefebvre, Henri Lefebvre, um professor universitário, pesquisador da Universidade de Nanterre, que é o formulador da ideia do direito à cidade, né? Curiosamente, é um cara com uma aproximação assim, com uma verve surrealista, é um intelectual muito sui generis, até porque ele passou a vida trabalhando como taxista em Paris, né? E a sua entrada na universidade é muito tardia, ele é velho já, quando ele né, assume uma cátedra na Universidade de Nanterre, onde vai se iniciar depois a fagulha que vai detonar depois o maio de 68, inclusive, né? O Lefebvre, e depois eles vão romper, os situacionistas têm uma relação afetiva muito próxima com o Lefebvre, fazem as suas derivas, alcoolizados, madrugada adentro, em Paris, mas depois o final vai ser trágico. Trágico não, mas eles vão ter uma ruptura nada cordial, com acusações recíprocas de plágio, etc. e tal, sobre a Comuna de Paris, umas teses sobre a Comuna de Paris, mas isso não é o caso. Em 61, se eu não me engano, o Lefebvre chama o Debord para fazer uma palestrinha lá no grupo de pesquisa que ele tem em Nanterre sobre a vida cotidiana. São sociólogos, é uma pesquisa financiada, né? São sociólogos pensando a questão da vida cotidiana.
O Debord grava ele elabora um texto, ele grava esse texto ele grava, enfim, num gravador e faz a emissão, né, dessa gravação no grupo. Faz pessoalmente, tem essa mediação técnica, onde ele, enfim, fala que os sociólogos, assim, grosso modo, esse texto tem em português, vocês conseguem encontrar na internet. Se chama Perspectivas de Modificações Conscientes na Vida Cotidiana. Em suma, ele diz, olha, vocês estão condenados a não compreender nada do objeto de estudo de vocês, qual seja a vida cotidiana, se vocês separam a sua atividade da vida cotidiana. Então, a vida cotidiana não deve ser compreendida nem sociologicamente, nem filosoficamente, nem esteticamente, cientificamente, mas ela deve ser transformada, né? Na linha um pouco da crítica marxiana lá, ao idealismo alemão, etc. e tal. Então, nesse momento, os situacionistas já estão se caminhando para uma ultrapassagem definitiva dessas preocupações mais artísticas, culturais, estéticas, digamos assim, apartadas da política. Em 60, o Debord ele se aproxima, ele chega a participar de algumas reuniões do Socialismo ou Barbárie, que eu mencionei no início, né, um grupo que realiza uma importante crítica do stalinismo, do capitalismo de Estado, faz uma análise sobre as novas classes sociais, surgem do processo pós-revolucionário na Rússia, que é a classe burocrática, seria uma terceira classe, para além da burguesia e do proletariado, né, e começam a trabalhar nessa crítica do stalinismo a partir de uma ruptura com o trotskismo, né? Então, eles são próximos do que hoje se convenciona chamar de autonomia operária, de autonomismo, de autonomia, né? Ou retomando, basicamente, a linha de combate aberta pelos conselhistas alemães, mas também pelos anarquistas russos, né? Fazendo uma amálgama de várias referências, até dos enragés durante a Grande Revolução, durante a Revolução Francesa, né, que era anti-jacobina, uma tendência anti-jacobina, os enragés, que propunham assim, um aprofundamento do movimento revolucionário na França, né? Colocando a questão das mulheres, da participação política das mulheres, o aprofundamento da democracia no sentido de uma democracia direta, etc. e tal. Então, as situações estão ligadas em todos esses movimentos. O Debord participa de reuniões do Socialismo ou Barbárie. Se eu não me engano, era uma tendência formada a partir de uma ruptura dentro já do socialismo barbárie, que era o poder operário, o PO, que era a tendência do Castoriadis, porque o socialismo barbárie é fundado pelo Castoriadis e pelo Claude Lefort, e os lefortistas, o Lefort e os lefortistas rompem aí com essa tendência castoriadiana. E o Debord, ele se relaciona com o Pierre Canjouet, que é um membro do Socialismo ou Barbárie, e chega a participar, quer dizer, não a pertencer ao Socialismo ou Barbárie, mas ele estabelece uma aproximação entre a Internacional Situacionista e o Socialismo ou Barbárie, já nesse sentido de envolver também as vanguardas políticas, né, a questão da teoria revolucionária, da luta de classes, para além das questões estéticas, né? Então, esse texto, né, e aí desse encontro sai um texto chamado Preliminares para uma definição da unidade do programa revolucionário. Então, aqui, para efeito dessa conversa nossa, dessa exposição, esse é um texto muito importante, porque ali ele está, assim, enquanto membro da Internacional Situacionista, está representando a vanguarda cultural, a herdeira das vanguardas estéticas modernas, né?
enquanto o socialismo ou barbárie é uma organização eminentemente, exclusivamente política. Então, a ideia e o Canjuer ele concorda com essa aproximação e elabora um texto que versa sobre isso, né, sobre a unificação, uma plataforma de unificação das vanguardas políticas e estéticas, naquele momento. Texto de 1960. Então, é uma plataforma de acordo entre a vanguarda da cultura e a vanguarda da revolução proletária. Eu tenho aqui uma citação do Debord sobre as preliminares, mas eu vou pular porque acho que eu já estou me estendendo. E pulando já para as teses de Hamburgo. Em 61, então, próximo aí desse texto, dessa aproximação com o socialismo ou barbárie, os situacionistas se reúnem, alguns situacionistas tiveram uma discussão estratégica que teve lugar em 61, no retorno em Hamburgo, por isso chama Teses de Hamburgo, né? E eles estavam retornando da 5ª conferência da IES, que ocorreu em Gotemburgo, em agosto daquele ano. E daquele debate, né, eles tiraram uma orientação que não foi documentada por escrito. Então, eles até falam de uma inovação formal nesse aspecto, de uma orientação política da Internacional Socialista que ficou em segredo, né? E aí foi revelada só em 89 pelo Debord, numas notas que ele escreve, chama Notas sobre a História da Internacional Socialista, alguma coisa assim. Então ele revela a existência dessas teses de Hamburgo. Qual era a principal conclusão desse debate estratégico, né, naquele momento, desses situacionistas? Era a realização da filosofia. Então, a IES, doravante, deve realizar a filosofia. Esta é a tese secreta, oculta, permaneceu oculta até 1989, quando Debord traz à tona, e é importante para os historiadores, né, dos estudos situacionistas para compreender esse movimento, como que ele se dá passo a passo. Né? Eu só vou citar aqui um trechinho do que o Debord fala sobre isso, nessa contribuição à história da Internacional Situacionista, texto de 89. Ele fala assim: o assentimento desse ponto, que é a realização da filosofia, não implicava a ruptura próxima com a direita artística da IES, que queria debilmente continuar ou apenas repetir a arte moderna, mas tornava extremamente provável essa ruptura. Pode-se, então, reconhecer que as teses de Hamburgo marcaram o fim para a IES de sua primeira época. Se trata de pesquisa de um terreno artístico verdadeiramente novo, que vai de 57 a 61. E também fixou o ponto de partida que vai levar a organização ao maio de 68. Né? Então, as teses de Hamburgo estão ali nessa zona de intersecção entre essas duas dimensões políticas e estéticas, né? Para além do texto conjunto com o Canjuer do socialismo ou barbárie. De 62 até 67, nesse imediato pré-68, os situacionistas realizam a sua única instalação artística, né? Mas com uma preocupação já eminentemente política, que é uma crítica do urbanismo e da Guerra Fria, né? Chama Destruição do RSG, que são abrigos antinucleares, que estavam sendo construídos na Inglaterra, etc. Então, os situacionistas fazem uma instalação sobre abrigos antinucleares. A Michelle Bernstein e o Pierre Martin fazem quadros, pinturas desviadas também sobre o mundo pós-apocalíptico, o mundo pós-atômico. Chama Pinturas Termonucleares. Né? Nessa época, tem alguns textos, né, que saem ali nas revistas da IES desse período, que vão se aprofundar na questão da comunicação
e colocando a questão da comunicação como uma superação da linguagem expressiva dominante ainda no surrealismo. Né? Aquela crítica do surrealismo, da profundeza do espírito, etc., que os situacionistas faziam, e da linguagem expressiva, né? Os situacionistas começam a elaborar ali. Tem um texto que chama Comunicação Prioritária, Todos os Homens do Rei, mais algum, que eles colocam exatamente a questão da comunicação, que é importante, porque o Debord, em 67, vai definir o espetáculo exatamente como o contrário do diálogo. E o que os situacionistas procuravam, buscavam nesse momento, era uma forma de comunicação direta, sem mediações, uma forma de comunicação autêntica, né, que superasse ao mesmo tempo os limites da expressividade do inconsciente, etc. e tal, que era predominante ainda no surrealismo. Nessa época, eles começam também a se posicionar contrariamente às duas revistas de pensamento crítico mais conhecidas, no território francês, a revista Argument e o próprio Socialismo Barbárie. Né? O Debord começa a perceber uma certa digamos, um vínculo alienado entre os fundadores do socialismo barbárie, na figura do Castor Riady, e os demais membros do socialismo barbárie, que seriam mais contemplativos e que seguiriam o líder meio alienadamente. Então, né, tem algumas críticas nesse sentido e também algumas divergências em relação a questões pontuais da época, porém, os situacionistas reconhecem a importância do socialismo barbárie, isso é importante pontuar. Né? Inclusive, vários pontos, várias teses da sociedade do espetáculo, o Debord elabora teses do próprio Castor Riady. Né? Já tem até literatura publicada dessa influência. Né? Bom, aqui, então, nesse pré-68, é importante lembrar o escândalo de Estrasburgo, porque o escândalo de Estrasburgo ele foi organizado por estudantes ou anti-estudantes pró-situacionistas, digamos assim, porque eles não eram membros da Internacional Situacionista, mas eram simpáticos à teoria situacionista, André Bertrand, André Schneider, entre outros, que junto com os situacionistas, mas sobretudo o Hayati, que é um situacionista tunisiano muito importante, né, que acabou assinando o texto, que seria o mais importante, o texto mais conhecido da Internacional Situacionista, que é A Miséria do Meio Estudantil. Conhecido também pelo impacto que teve e pelas consequências, né, mas a longo prazo. Então, só que hoje se sabe, né, que esse texto não é de autoria do Hayati exclusivamente, né? Houve uma composição na escrita do texto, claro que depois os situacionistas fizeram uma elaboração final para dar aquela editada, aquela forma, uma edição de luxo, que no fim das contas, não sei, para quem não sabe a história, só retomar rapidinho, e esse grupo de anti-estudantes lá de Estrasburgo queria disputar a associação estudantil local com o objetivo de acabar com a associação local, e não sabiam como fazer isso, procuraram os situacionistas por meio do Hayati. E aí os situacionistas falaram, olha, vocês não têm condições de elaborar, teoricamente, esse material, mas a gente tem. Então vamos fazer isso. Se vocês ganharem a eleição, a gente vê o que faz. Né? Então eles, para divulgar antes da eleição, onde essa corrente pró-situacionista, bizarramente, vai sair vitoriosa em relação a tendências do movimento estudantil trotskistas, maoístas, stalinistas, etc., com esse objetivo claro de implodir a associação estudantil. Né? E aí eles publicam A Miséria do Meio Estudantil com, enfim, uma capa dura, luxuosa, etc. e tal, distribuem lá na universidade com os recursos da
com um caixa, né, da associação, que vai ser extinta, né, a partir desse momento. Então, esse foi um golpe, é chamado golpe de Estrasburgo, né? Isso começa, o situacionismo. A Miséria do Meio Estudantil é um texto muito bom, né? Ele avança em relação ao relatório sobre a construção de situações do Debord lá de 56, em vários pontos. Então, ele parte de uma crítica impiedosa do próprio meio estudantil, né? Mas também de movimentos juvenis da época, os Provos na Holanda, os Beatnik nos Estados Unidos, os Jaquetão de Blouson Noir na França, né? Que são os jovens da scooter, do rock, da jaqueta preta de couro, etc. e tal. Fazem uma crítica bastante impiedosa em todos os aspectos, né, ao meio estudantil, todos os aspectos, psicológico, político, ético, sexual, etc. e tal, né? E em 67, então 66 tem o escândalo de Estrasburgo, em 60, tanto que os situacionistas se fazem conhecer a partir desse escândalo, desse golpe dentro do meio estudantil. E em 67, os Van Eygen e o Debord publicam os dois primeiros, digamos assim, existem vários livros teóricos da IES, eu citei alguns, até do período letrista, mas esses são livros assim de teoria situacionista, que apresentam uma teoria situacionista, né? A Arte de Viver para as Novas Gerações, do Van Eygen, e A Sociedade do Espetáculo do Debord. Quanto tempo foi, Lucas? Perdão, só para... Foi 1 hora. Então eu vou partir para o tema específico, para a gente não passar demais do horário, né? Enfim, sabe-se que esses livros, né, a Sociedade do Espetáculo, principalmente a Arte de Viver para as Novas Gerações, não teve uma influência direta na explosão, assim, direta na revolta de maio de 68 em Paris, né? Mas esses textos e a própria a Internacional Situacionista, vejam, em 67 já tinha 10 anos de existência e já tinha publicado vários números da revista. Então ela não chegou em 68 junto com o movimento, ela não chegou de encontro ao movimento, ela veio junto, né? Então, esses dois livros, eles são importantes para radicalizar o movimento estudantil de Nanterre, né? A Universidade de Nanterre, que foi construída para desafogar, né, a infraestrutura da própria Sorbonne, que estava inchada, que estava ultrapassada, que não continha mais essa modernização da própria universidade. Então, uma universidade periférica, na periferia, né, com condições precárias do ponto de vista da permanência estudantil. E tinha um movimento forte lá, né, um movimento anarquista, autonomista, e, em parte, situacionista. É lá que surge o 22 de março. É do 22 de março que vai sair a grande vedete do movimento de 68, que é o Daniel Cohn-Bendit. O Cohn-Bendit, ele tinha uma influência meio difusa. Ele é irmão do Gabriel Cohn-Bendit, que era um conselhista anarquista. Eles publicam um livro em 68 sobre o maio de 68, que chama até um desvio do texto clássico do Lenin contra a esquerda alemã. Chama Comunismo, Doença Senil do... Esqueci, enfim. Mas os situacionistas tiveram uma influência importante no grupo de enragés que se organizavam, faziam vandalismo crítico, né, que organizava sabotagem dentro do campus universitário, né, que tumultuavam, desequilibravam um pouco aquela pasmaceira da vida estudantil em Nanterre, e que no momento de ocupação dos prédios tem esse detonador, né, porque os meninos, até 68, a moradia estudantil era separada por gênero, né, e aí os meninos, os estudantes ocupam o prédio das universitárias, e isso desencadeia uma repressão, um processo de uma sindicância interna, de expulsão dos estudantes envolvidos, e tem alguns enragés que depois vão compor a própria Internacional Situacionista, como o René Viennet, e que tem uma influência importante naquilo que
detona o Maio de 68, porque o Maio de 68 vai ser detonado após justamente o julgamento daqueles estudantes de Nanterre na corte da Sorbonne, né? E diante do resultado, tem um conflito ali entre extrema-direita e comunismo, e movimento estudantil de esquerda tal, e desse conflito a polícia chega, e aí se sublevam, aí fecha a Sorbonne, aí começa tudo, né? Tem um efeito cascata nisso aí. Então, assim, eu ia falar e aí a gente chega em 68, e aí no pós-68, né, esse período de 69 e 72 é o período da repressão, do exílio, né, a Revolução na França é derrotada, não com um tipo de repressão como houve na Itália. Na Itália a parada foi mais autoritária, mais totalitária mesmo, né, do ponto de vista até da manipulação do terrorismo, etc., para culpabilização dos anarquistas, dos situacionistas, dos autonomistas, etc. e tal. Na França foi mais um acordão, né, esquematizado ali pelo PCF e pela maior central sindical da França, né, acabaram, então foi uma saída mais de canalização das energias revolucionárias para uma saída mais reformista, né. Os situacionistas participam depois de 69, então, a derrota em 69 na Itália, né, provoca uma crise interna dentro da organização, entre uma tendência que os situacionistas ativos denominaram como a tendência contemplativa dentro da IS, principalmente após 68. Após 68, existe um assédio em relação aos situacionistas. Eles se tornam finalmente conhecidos, né, para além de um meio mais restrito de leitores da revista, etc. Então, eles não admitiam essa forma de pertencimento passiva, contemplativa dentro da organização. Então, tinha gente que não participava das reuniões, não fazia isso, aquilo, tal, eles iam excluindo. No fim das contas, o Debord e o Sanguinetti, só para fechar o caixão, escreve A Verdadeira Cisão na Internacional, que é um desvio, né, no título de um documento do Marx, lá da Primeira Internacional, onde eles fazem uma crítica, perdão, onde eles elaboram uma crítica de um fenômeno novo que surge na França ali, que é o fenômeno pró-situacionista, que é uma ideologia, essa aproximação fetichista, alienada, reificada, espetacular, em suma, né, de pseudo-revolucionários, né, que queriam se aproveitar, de certo modo, desse prestígio, né, que a organização obteve, né, nesses 10 anos de existência. Então, ali eles fazem uma crítica ao fenômeno pró-situacionista, etc., que é um fenômeno que vai se prolongar, principalmente na década de 70 e 80, com a formação de vários grupos que se reivindicavam de uma herança situacionista, sem, entretanto, nunca terem participado efetivamente da organização, né? E, simplificando a teoria, num momento de refluxo revolucionário, né, a própria IS se dissolveu porque compreendeu que deveria se retirar naquele momento, devido à derrota, né, de 68, de 69. Então era um movimento que não fazia sentido, e os situacionistas se preocupavam com isso, porque esse movimento poderia deformar toda a percepção, né, a recepção da teoria situacionista, no sentido de uma recuperação espetacular, né, que os situacionistas tanto criticavam no surrealismo a sua recuperação mercantil espetacular para o sistema, né, para o espetáculo. Temiam isso e sabiam que os pró-situacionistas seriam a vanguarda dessa recuperação. Então, eles se preocupavam muito com isso, com a existência desses grupos, né? Então, assim, notas metodológicas. O Debord e os situacionistas... O Debord e os situacionistas, não. O movimento situacionista, para a gente pensar para além de uma organização formal, né, porque além de pró-situacionistas, que existiam na época ali em que os situacionistas estavam vivos, em que a organização ainda estava em crise, etc., tem os pós-situacionistas, né? Tem o pós-situacionismo.
Isso é outro papo, é outra conversa que dá pano para manga. Mas o fato é que a gente tem que abordar, e eu abordo os situacionistas, né? Existem várias formas de abordar esse movimento, a depender do seu, né, lugar de observação. Eu sou cientista social, então faço uma análise mesmo acerca da composição social, da luta de classes, enfim, né, da crítica social, mais do que uma elaboração filosófica, uma elaboração artística, uma elaboração urbanística ou poética, enfim, uma interpretação nesse sentido, né? E acho importante a gente abordar os situacionistas como um movimento heterodoxo, mas um movimento heterodoxo sem ortodoxia, né? Não há uma ortodoxia situacionista. Porque quando a gente fala de situacionismo, a primeira pergunta, a primeira colocação que se faz, né, geralmente, os situacionistas são anarquistas ou os situacionistas são marxistas? Ou são comunistas? Tem essa coisa, né? Como se não bastasse eles terem um nome próprio, uma experiência própria, uma teoria própria, uma organização própria, né? Que se diferencia, né? Não só se diferencia, como se opõe às experiências, às internacionais operárias anteriores, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta trotskista. Por isso que eles não formulam uma quinta internacional, né? Mas elaborar a internacional situacionista. Então, assim, para os marxistas, os situacionistas são anarquistas, para os anarquistas, os situacionistas são marxistas, né? Quando, na verdade, eles são situacionistas, pura e simplesmente. Não há uma ortodoxia dentro da IES, né? A gente tende também a interpretá-los de um ponto de vista marxista. O que mais tem dentro da academia, principalmente nas sociais, são artigos científicos que associam muito o Debord ao marxismo e a Internacional Situacionista ao marxismo, né? E o Debord ao Hegel, ao Marx, ao Lukács, né? E essas abordagens tendem a negligenciar um aspecto fundamental, que é o caráter herético, né, das influências que a organização possui. Os situacionistas têm influência de movimentos milenaristas, de banditismo social, de anarquismo, de bakuninismo, de makhnovismo, dos soviets, dos conselhos alemães, da Revolução Húngara, movimentos que nem sempre foram propriamente marxistas ou de esquerda, né? Inclusive a própria poesia moderna, né? A arte moderna, os movimentos de vanguarda, os surrealistas, etc., Sade, Rimbaud, né? Então, reduzir os situacionistas ao marxismo é muito simplificador, né? Então, nesse sentido, eu vou abordar, finalmente, daqui a pouco, né, a questão da IES na contramão da maioria dos intérpretes ou dos estudiosos contemporâneos da organização que centram sua análise na fase artística da IES, como se a IES fosse um grupo artístico, evitando, ao mesmo tempo, o caminho inverso, que seria considerá-los apenas uma vanguarda política, né? Então, assim, eliminando a sua fase artística, esse vínculo com as vanguardas estéticas, com o modernismo artístico, com o letrismo, daí surrealismo, letrismo, internacional letrista, né? E com a questão da linguagem, que é muito importante. Então, quem foca muito no aspecto marxista, lukácsiano e político da IES, acaba perdendo de vista a importância central que a linguagem assume no desenvolvimento da teoria situacionista. A teoria situacionista, ela só é o que é e ela tem esse potencial qualitativo que tem até hoje, justamente porque o Debord, ele é herdeiro das vanguardas, ele vem da arte. O Debord vem da arte. Então, é daí que ele interpreta as contribuições do movimento operário, né, da teoria revolucionária moderna, do Marx, do Fourier, Bakunin, etc. e tal. Então, assim, essa discussão sobre unificação e superação das vanguardas, né, ou sobre o fim das vanguardas, é uma questão que o Lucas já levantou na sua apresentação, eu vejo da seguinte forma, né, através de uma discussão com alguns teóricos das vanguardas, principalmente três, especificamente o Vincent
Kaufmann, que é um crítico literário suíço, importante do ponto de vista dos estudos situacionistas. Quem estuda IS conhece, porque ele faz a introdução das obras completas do Debord, e ele tem um livro chamado Poética dos Grupos Literários, né? Que é um livro de 97, onde ele faz um estudo sobre as vanguardas modernas, né? E no qual ele faz o seguinte comentário, que o século XX, aqui já entre aspas, e nada indica que o mesmo se dará com o século seguinte, com o século XXI, ele foi incontestavelmente o século das vanguardas. Claro que, analisando essa frase retrospectivamente, parece não haver dúvidas que a modernidade artística ela foi marcada por esse processo de decomposição formal que a trouxe, né, que a fez chegar no século XXI marcada por esse processo, por esse desgaste das formas artísticas, né, e entra numa fase de repetição da destruição das formas nas neo-vanguardas, nos happening, no fluxos, etc. e tal. Vou tentar falar um pouquinho disso também, essa diferença aí entre os situacionistas e as neo-vanguardas da sua época, aí já no segundo pós-guerra, mais tardiamente, né? Por volta dos anos 60 a 70. Então, a frase, eu disse isso, né, que o século XX, e nada indica que se dará o mesmo com o seguinte, foi incontestavelmente o século das vanguardas, ou seja, ele está dizendo aqui que o século XXI é muito provável, né, que isso não se repita no século XXI. E eu acho que é esse ponto que eu quero discutir, trazer pelo menos para a gente pensar, talvez em outro momento, nas suas pesquisas, a gente pode fazer esse debate em outra ocasião, sobre o fechamento do horizonte vanguardista, né? Quer dizer, assim, do ponto de vista diagnóstico, sim, o século XX foi marcado pelas vanguardas, agora nada. E a gente vê no século XXI que a forma vanguarda, de fato, praticamente se extinguiu, né? No entanto, eu acho que ainda há uma possibilidade em alguns grupos de continuidade, né, nesse sentido. Quer dizer, seria decretar o fim das vanguardas, né? Assim, quer dizer, se os situacionistas fizessem esse balanço no segundo pós-guerra, né, as vanguardas do entre guerras acabaram, é o fim das vanguardas, e não teriam feito, né, o seu movimento de superação. Só que o estudo do Kaufmann, Poética dos Grupos Literários, ele tem uma vantagem em relação, nesse estudo sobre as vanguardas modernas, em relação ao conhecido livro do Peter Burger, sobre teoria da vanguarda. Né, o livro dele, conhecido livro dele de 74, chamado Teoria da Vanguarda, onde ele faz uma análise do dadaísmo e do surrealismo, principalmente. E exclui o situacionismo, exclui a IS, né, da sua investigação. Né? Então, diferentemente do Kaufmann, o Kaufmann coloca os situacionistas como representantes desse álbum de família, como ele diz, das vanguardas modernas, que remete ao dadaísmo, etc. E é justamente a Internacional Situacionista que vai permitir, que vai, digamos assim, permitir uma abertura, né? O que a gente vislumbre, uma abertura para o fechamento do horizonte pós-moderno, né? O fechamento do horizonte vanguardista, né? Na pós-modernidade. Como a gente viu, como tentei colocar, assim, os situacionistas têm uma especificidade na sua atuação, que é em relação ao problema do desgaste e da perda de importância das linguagens artísticas, né? Que é denunciado pela arte moderna de vanguarda e que vai encontrar na teoria, na prática situacionista, uma tentativa de superação dialética, de superação da arte,
mais do que de destruição crítica ou de mera repetição, né? Uma superação. Então, assim, se na perspectiva pós-moderna, então eu estou falando aqui do Jameson, ele já entra na discussão, né? Ele fala do fim, do fechamento do horizonte, o fim das vanguardas, fechamento do horizonte vanguardista, quando a arte ela é substituída por mercadorias culturais. Um livro dele, cujo nome me escapa agora. Mas para os situacionistas, né, se tratava de um movimento de superação no qual a arte moderna deveria ser ultrapassada, conservada e superada numa atividade mais complexa do que o seu confinamento no campo artístico, no campo estético. Ou na instituição, o seu fechamento, ainda que crítico, à instituição arte, que é o tema principal do Burger, né, na teoria da vanguarda. O Jameson ele vai dizer que o fenômeno, né, o pós-modernismo, a pós-modernidade, o fenômeno pós-moderno, ele é um antimodernismo, né, mais do que uma ultrapassagem, uma superação. Ele é um descarte. Não é uma só, e também não é só uma sucessão cronológica da modernidade, né, aquilo que vem depois. Ele implica também a sua negação, né? Não é só pós no sentido de algo que vem depois, né? Ele parte de um questionamento, de um ataque de uma negação das formas artísticas modernas, no caso das vanguardas culturais. Só que o próprio Jameson, nesse chama Ensaio sobre a Globalização, alguma coisa assim. Não sei o que do dinheiro, quem souber depois lembra aí. Ele fala de um fechamento, né, ele fala de uma arte pós-vanguardista, após a subsunção da obra de arte autêntica à racionalidade mercantil. Nesse sentido, ele aparece também a testar o óbito das vanguardas modernas, né? O fechamento desse horizonte, o fim das vanguardas. Então, ele está falando de uma arte pós-vanguardista. Só que esse fim das vanguardas, esse fim da arte moderna, né, ele retoma hoje como uma paródia, praticamente, pós-moderna, da discussão que os situacionistas faziam naquela época, né? Porque para os situacionistas se tratava, como eu já disse, de superar a arte ou superar a filosofia por meio da realização da arte e da filosofia na vida cotidiana. Então, nesse fim da vanguarda declarado pelo Jameson, num texto de 2001, lembrei aqui, chama A Cultura do Dinheiro, Ensaios sobre a Globalização. A experiência da Internacional Situacionista também, a exemplo do Burger, é ignorada, né? Problematicamente ignorada, porque a questão da arte moderna, na Internacional Situacionista, é reposta numa perspectiva ampla, que permitiu aos situacionistas tanto atualizarem os programas do dadaísmo e do surrealismo, como também se posicionarem de modo crítico em relação às neovanguardas contemporâneas da IES, né, nos anos 60 e 70. E essas neovanguardas contemporâneas da IES são aquelas que o Jameson toma como referência para fazer para elaborar a sua tese da arte pós-vanguardista, do fim da vanguarda, né, que são os happenings Fluxus, Jorge Maciunas, Lamont Young, Alan Caprol, Joseph Beuys, os acionistas vienenses, a própria pop art, as neovanguardas, as vanguardas contemporâneas aos situacionistas, que, via de regra, partiam de um princípio de desdiferenciação, de embaralhar a arte e a vida.
né, sem superar essas separações, descolado de um movimento revolucionário capaz de realizar a arte e a filosofia. Né? Essa separação, vou falar disso daqui a pouco, né? Que os situacionistas querem justamente unificar para que sejam vitoriosos, né? Para que as expectativas, né, de libertação contidas desde o dadaísmo, passando pelo surrealismo, sejam de fato realizadas na prática social. Né? Isso não é possível só por meio de uma vanguarda artística. É preciso penetrar na vanguarda política também, né? Sem, no entanto, descartar as contribuições herdadas das vanguardas estéticas. Né? Porque, do ponto de vista da forma de luta, as vanguardas modernas, as vanguardas estéticas têm muito a acrescentar, por isso que os situacionistas, eles, em comparação às demais vanguardas políticas, se destacam pelo uso da criatividade, né? Pela questão da liberdade, contra o sacrifício militante, as ideologias ortodoxas, né? E tudo mais. Então, o que vai diferenciar os situacionistas das neo-vanguardas, dessas vanguardas contemporâneas à IS, é justamente uma tentativa de superação das cisões e hierarquias próprias da sociedade burguesa, né? Por meio de uma crítica prática e também teórica das suas separações, né? Daí a ideia de unificação. Mais do que um desejo idílico, idealista, abstrato de reunir essas esferas através de obras artísticas, né? Então, a construção de situações que os situacionistas buscavam no seu primeiro período, a chamada fase artística, né, recolhia um significado bastante diferente daquele atribuído pelo Jameson às neovanguardas, aos happenings, às performances artísticas, né, contemporâneas da IS. Porque a ideia de situação livremente construída, né, elaborada pelos situacionistas, tratava de não exatamente de embaralhar arte e vida, ou seja, de estetizar o real, né? Uma estetização da realidade, mas o contrário, buscava uma realização da arte, não uma estetização do real, mas uma realização da arte. Ou seja, é algo carregado muito de um significado muito mais forte, tanto de arte quanto de realidade, se comparado aos happenings pós-modernos, né? Que os situacionistas chamavam de cacheiros viajantes da arte, vendedor ambulante de arte, etc. e tal. Ficavam por aí, mambembe, fazendo suas performances. Enfim. O Debord, ele vai diferenciar, ele vai falar assim, existem duas interpretações possíveis do fenômeno de vanguarda. Uma interpretação restrita e uma interpretação geral. No sentido restrito, vanguarda é simplesmente aquilo que vai à frente. Então, você tem uma indústria de vanguarda, você tem uma culinária de vanguarda, você tem... Em todas as esferas da vida social, você tem pessoas, profissionais, indivíduos que vão à frente, né? E que, portanto, constituem a vanguarda. Esse é o sentido restrito do conceito. Agora, uma vanguarda em sentido forte, em sentido real, uma vanguarda verdadeiramente pertencente a um tempo histórico, cito Debord, é aquela que se apresenta como projeto de ultrapassagem da totalidade social, como crítica e construção aberta, que constitui uma alternativa no conjunto das realidades e problemas inseparáveis da sociedade existente. Ou seja, a questão a ser resolvida pela vanguarda, em sentido forte, em sentido amplo, né, no segundo pós-guerra, era, para os situacionistas, a ultrapassagem da arte, a superação da arte moderna, tal como ela se exprimia aí desde o futurismo, dadaísmo, surrealismo, né, no Entre Guerras, principalmente.
Então tem aí, assim, óbvio que o Debord então, é leitor, os situações são leitores do Marx, né, e bons leitores do Marx. Inclusive, eles devem isso aos surrealistas, são os surrealistas que desvinculam Marx do bolchevismo na França. Eles são herdeiros desse movimento também, dessa compreensão, né? Então conhecem o jovem Marx, o filósofo Marx. O Marx dá essa separação autosseriana entre jovem e velho Marx, que não existe na realidade, mas que fez escola. Então, assim, os situacionistas leitores do jovem Marx sabem que lá na crítica da filosofia do direito de Hegel, texto de 1844, o Marx fala que a superação da filosofia é inseparável da sua realização, né? Para os situacionistas, de modo análogo, digamos assim, a supressão e a realização da arte, isso está lá na Sociedade do Espetáculo, são os aspectos inseparáveis de uma mesma realização da arte. Perdão, de uma mesma superação da arte, né? Então, a supressão e a realização da arte são aspectos inseparáveis de um mesmo movimento de superação, de ultrapassagem. Ou seja, o que os situacionistas fazem é conectar o projeto de realização da filosofia colocado pelo Marx no século XIX com o projeto de realização da arte contido nas experiências das vanguardas estéticas artísticas modernas, como o próprio surrealismo, né? Então, a realização da filosofia no século XIX e a realização da arte no século XX vão se encontrar de modo crítico com a posição que apenas o proletariado pode afirmar perante a sociedade de classes. Como tem uma síntese, vou citar uma síntese do Raoul Vaneigem sobre esse ponto. Ele diz o seguinte, aí ele faz uma síntese do dadaísmo e do surrealismo. O dadaísmo, e quais são as diferenças entre eles, desse ponto de vista da supressão, da realização e da superação, né? O Debord fala lá que os dadaístas queriam realizar a arte sem suprimi-la, os surrealistas queriam suprimir a arte sem realizá-la. Trata-se, no entanto, de superar a arte. A supressão e a realização são dois momentos de uma mesma superação. Aqui o Vaneigem fala em termos mais poéticos, né? Menos assim, o Vaneigem tem uma... Bom, enfim, ele vai falar o seguinte: o dadaísmo cristaliza ao mesmo tempo a consciência da pulverização das ideologias e a vontade de sua supressão em proveito da vida autêntica. Mas o niilismo dadaísta assume-se como experiência da ruptura absoluta e, portanto, abstrata. Não só não se apoia nas condições históricas que presidiram ao seu aparecimento, como dessacralizando a cultura, ridicularizando-a enquanto esfera autônoma, jogando com os seus fragmentos, isola-se também de uma tradição de criadores que prosseguiram o mesmo objetivo de destruição da arte e da filosofia. Prosseguiram-no com o empenho de reinverter e realizar na vida de todos a arte e a filosofia, liquidadas enquanto formas ideológicas, enquanto elementos de cultura. O surrealismo reata com essa tradição, depois do fracasso ou da derrota do dadaísmo. Retoma como se Dada não tivesse existido, como se a dinamitagem da cultura não tivesse já tido lugar. Dilata a esperança, conservada de Sade até Jarry, sem notar que a superação se tornou possível. Coleta e vulgariza as grandes esperanças sem descobrir que estão já presentes em suas condições de realização. Com tal procedimento, renova o espetáculo que dissimula à última classe, ao proletariado portador da liberdade total, a história por fazer. O seu mérito terá sido o de uma escola para todos, popularizando os pensadores revolucionários, a falta de fazer a revolução. Foi o surrealismo que primeiro impediu na França a confusão entre Marx e o bolchevismo, que colocou Lautréamont na ponta da espingarda e que hasteou no humanismo cristão a bandeira negra de Sade. A sua derrota foi suficientemente limpa para lhe deixar esse título de glória. Bom, sabemos que tanto dadaístas quanto surrealistas e também situacionistas são
indivíduos radicalmente críticos. Nós estamos falando aqui de uma consciência radical, da sociedade, de crítica da sociedade burguesa, de uma crítica radical da sociedade burguesa. Né? Então, é evidente que os situacionistas não seriam indulgentes em relação aos seus antecessores, né? Mas também reconhecendo dialeticamente os seus avanços, aquilo que eles devem incorporar daquelas experiências. Ou seja, em outras palavras, para os situacionistas, a Revolução Proletária devia portar positivamente a herança da arte moderna e seu programa negativo de destruição crítica e consciente da antiga linguagem comum, a linguagem da tradição. Ao mesmo tempo, a arte deveria se realizar na transformação da inteira vida cotidiana, superando-a enquanto esfera separada da vida. O Debord vai dizer, seus elementos poderão nela se reencontrar parcialmente, mas transformados, integrados e modificados pela totalidade. Então, como vocês já devem ter percebido, a operação situacionista visava justamente a uma unificação daquela proposição do Breton, daquela velha e conhecida proposição surrealista do Breton, do encontro entre o mudar a vida do Rimbaud e o transformar a realidade do Marx, né? Os situacionistas levam a sério esse programa, no sentido de transpor ele para uma realidade prática. Tentar esse programa, vamos realizar na prática esse programa, né? Que está lá numa formulação conhecida do Breton. Então, o transformar a realidade do Marx tem um horizonte que é o da sociedade sem classes, né? E o mudar a vida do Rimbaud tem um horizonte que é o da verdadeira vida, da vraie vie, da vida autêntica. Então, unificar esses dois pontos de vista, né? Ou seja, desse ponto de vista único, unitário, homonista, se a gente quiser assim, a derrota... Olha só, então... A derrota de uma vanguarda, a derrota da vanguarda política está indissociável da derrota da vanguarda estética, né? Então, Debord e os situacionistas atribuem a derrota ou o fracasso, aí é outra discussão se é fracasso ou se é derrota, porque, enfim, os intérpretes aí, esses teóricos da vanguarda, cada um usa um termo específico, tem uma discussão sobre isso, mas a derrota ou o fracasso do dadaísmo tem a ver justamente com a derrota da Revolução Alemã, de 1918, 1920, a Revolução dos Conselhos Alemã. Quer dizer, as possibilidades de vitória, de realização do dadaísmo, né, vão por água abaixo com as possibilidades de revolução proletária, né, com a vitória da social-democracia, a República de Weimar e tudo mais. Da mesma forma, naquele processo de recuperação espetacular, de recuperação mercantil do surrealismo, já no segundo pós-guerra, os situacionistas, o Van Eygen fala, né, que a vitória da Revolução Espanhola poderia ter favorecido essa reconversão revolucionária do surrealismo no momento da sua decadência, no momento da sua recuperação pelo sistema. Como que o Van Eygen resume esse processo? Ele diz o seguinte: depois do esmagamento da Revolução de Berlim a Kronstadt, passando pelas planícies da Ucrânia, então está falando da Revolução dos marinheiros de Kronstadt, que foram dizimados pelo Exército Vermelho liderado pelo Trotsky na Revolução Russa, dos makhnovistas, dos camponeses, o movimento makhnovista nos campos da Ucrânia, que também foi massacrado pelo Trotsky, né, pelo Exército Vermelho, né, pelos bolcheviques, que usaram os mesmos métodos de repressão que eles usavam contra o Exército Branco, né, para reprimir os anarquistas, né, enfim, em suma, os próprios soviets, que estão na base da Revolução Russa, da primeira e da segunda. Só que na segunda eles foram derrotados pelos bolcheviques. Enfim, isso é outra discussão. Mas voltando ao Van Eygen. Depois do esmagamento da Revolução, Kronstadt, na Ucrânia, Dada fica sozinho a exigir
ao mesmo tempo, confusa e nitidamente, a destruição global da arte, da filosofia, da cultura, enquanto setores separados, e a sua realização numa vida social unitária. Toda a má consciência do reformismo surrealista ostenta a marca do projeto revolucionário global, renegado com reticência e aceite no refluxo. Olha, é o que o Debord diz na Sociedade do Espetáculo, naquelas teses 190, 191, onde ele apresenta a sua teoria da arte moderna e da superação das vanguardas estéticas modernas. O Debord diz isso. O dadaísmo e o surrealismo são as duas correntes que marcaram o fim da arte moderna. Embora de modo apenas relativamente consciente, são contemporâneas, ou contemporâneos, dadaísmo e surrealismo, da última grande investida do movimento revolucionário proletário, né? Ali na primeira metade do século XX, ou no primeiro quarto, perdão, do século XX. Estou falando da Revolução Russa e da Revolução na Alemanha, depois da Revolução Espanhola. O fracasso desse movimento revolucionário, que os deixou encarcerados no próprio campo artístico do qual haviam proclamado a caducidade, é a razão fundamental da sua imobilização. E, assim, sendo honestos, né? Quer dizer, os situacionistas também passaram pelo mesmíssimo problema em outro contexto histórico, mas é fato que a Internacional Situacionista, na sua autodissolução, no seu processo de decomposição interna, foi condicionada pela derrota do Maio de 68. Então, a derrota do Maio de 68 impõe uma derrota ao próprio movimento situacionista, né? A sua realização prática. Voltando ao Kaufmann, ele dizia o seguinte, que se tratava para os situacionistas de inverter aquela relação vigente no primeiro quarto do século XX entre vanguardas políticas e vanguardas estéticas, né? Através da qual a poesia e as linguagens artísticas, em geral, se viram, digamos assim, subordinadas ou dirigidas, comandadas pelas vanguardas políticas, em especial no caso russo, onde a vanguarda política acabou até por aniquilar o movimento artístico. Então, para os situacionistas, segundo essa leitura do Kaufmann, é a revolução a que deveria estar a serviço da poesia, e não o contrário. Diferente, né, da experiência russa aí do primeiro quarto do século XX, e também da própria experiência surrealista, né? Se a gente observar que existe uma passagem do movimento, né, quando a revista passa a se chamar a Revolução Socialista, de 24 a 29, né, ela passa a se chamar, em 1930, justamente o surrealismo a serviço da Revolução. Ora, então, de uma revolução surrealista, se passa a um surrealismo a reboque de uma revolução política, exterior ao surrealismo, bolchevique. Entretanto, na perspectiva situacionista, não faz sentido pensar numa inversão de relação de comando entre vanguarda política e vanguarda estética, né? Porque se trata de uma unificação, como eu venho insistindo aqui, né? Se trata de unificar essas experiências em um programa comum, através do qual ambas vanguardas políticas e estéticas seriam superadas enquanto tais, enquanto vanguardas políticas e estéticas. Para Debord, e aí cito, não é um movimento cultural de vanguarda, mesmo tendo simpatias revolucionárias, que pode realizar a arte e a filosofia na vida cotidiana. Nem mesmo um partido revolucionário no modelo tradicional, ainda que ele conceda um grande lugar à crítica da cultura.
Então, assim, o Kaufmann, como a gente vê, ele considera os situacionistas, a IS, como um grupo literário. O que coloca um problema, né? Porque a interpretação dele até se justifica, porque para ele, a origem do fenômeno, na interpretação do Kaufmann, a origem do fenômeno vanguardista não é plástico-pictórica, como, por exemplo, o Malevich, o russo, dizia, né? Que a origem da vanguarda estaria no cubismo. O projeto de vanguarda para o Kaufmann remete à dimensão poético-literária, mais do que plástico-pictórica, né? Ele remete, como a gente sabe, nesse livro, ao livro total do Mallarmé. Porque, segundo ele, segundo Kaufmann, se as vanguardas literárias e artísticas da década de 20 até a década de 60 constituem-se majoritariamente em grupos ou movimentos artísticos ou literários, né, do surrealismo ao situacionismo, é porque, segundo ele, a emergência do fenômeno vanguardista seria marcada centralmente por um desejo de partilha confiado à prática artística, concebida como a expressão imediata ou mesmo o princípio produtor de uma realidade vivida, comunicável e partilhável. Ou seja, a exigência comunitária que atravessa o ethos vanguardista emanaria, segundo a perspectiva do Kaufmann, do livro total do Mallarmé. Para ele, a centralidade que a linguagem assume na teoria e na prática situacionista advém precisamente dessa exigência, de uma partilha, de uma linguagem comum, né, de uma realidade, uma exigência comunitária, estaria presente ali no livro total do Mallarmé. Só que, ao considerar os situacionistas um grupo literário, restritamente literário, uma vanguarda artística, o Kaufmann vai atribuir um peso ou uma importância desproporcional ao período pré-situacionista. Por isso que eu fiz a cronologia, era importante a gente perceber, né, qual que é o período pré-situacionista. É o período da internacional letrista, da ruptura com o letrismo. Que não representou para os situacionistas apenas uma fase de transição, marcado por julgamentos acerca da arte moderna, processo de decomposição da arte moderna, que tinham apenas, segundo Debord, e aí num texto de 94 ele vai falar isso, 94, no ano da sua morte, não lembro exatamente, é um prefácio a algum livro aí, ele vai dizer que o objetivo daquele período, da IEL, da Internacional Letrista, do grupo literário, nos termos do Kaufmann, era apenas o de criar certas ligações, já estou citando, para constituir um movimento novo, que deveria ser, no conjunto, uma reunificação da criação cultural de vanguarda e da crítica revolucionária da sociedade. Ou seja, em 57, a Internacional Situacionista vai se formar efetivamente sobre essa base. Ou seja, o Debord deixa muito claro que ele considera as pesquisas letristas, o período pré-situacionista, o período letrista, superado pelo desenvolvimento das atividades situacionistas. Então, para nós, assim, ou da minha perspectiva, a coerência que os situacionistas buscam, ou a unificação, nos termos que eu tenho colocado, entre vanguarda política e vanguarda estética, nos termos, na terminologia do Kaufmann, eu diria que os situacionistas não são, não têm uma coerência, né, apenas de ordem poético-literária. Né, assim, falta algo aí, quer dizer.
Existe uma coerência que é de origem poético-literária, que herda as experiências de vanguarda cultural, as experiências culturais da vanguarda artística, associado a uma dimensão ético-política, né? Então, ela tem uma origem, pode ser plástico, pictórica, pode ser poético-literária, mas também e fundamentalmente, ético-política. Isso porque o Debord acrescenta a essa herança malarmeniana, se a gente quiser usar aqui a abordagem do Kaufmann, que é simpática, mas é unilateral, né? Ou seja, os situacionistas acrescentam a essa herança literária, poética, do Mallarmé, a crítica marxiana da economia política. Crítica marxiana da economia política burguesa. Estão fazendo, assim, uma junção de uma crítica da cultura com uma crítica da economia política. Junção essa que vai desembocar justamente na teoria crítica do espetáculo, publicada em 67 pelo Van Eygen e pelo Debord, nos 2 principais livros de teoria situacionista. E constituir, portanto, o programa situacionista de unificação das vanguardas políticas e estéticas. O Debord, num texto lá, uma correspondência de 63, ele procura uma saída prática para a antinomia existente entre vanguarda política e vanguarda cultural até aquele momento. Estamos falando daquele momento de associação, um programa de uma plataforma comum entre a IS, a vanguarda artística, e o socialismo barbárie, a vanguarda política, né? Então ele procura uma saída a essa antinomia nos seguintes termos, aqui volto a citar o Debord. Desde a formação do próprio conceito de vanguarda cultural por volta da metade do século XIX e, paralelamente, à existência de vanguardas políticas, suas manifestações históricas passaram de vanguarda de uma única disciplina artística a formações de vanguarda que tendem a cobrir a quase totalidade do campo cultural. Surrealismo, letrismo, né, que abordam tanto... Existe uma expressão poética, uma expressão mais literária, plástico, pictórica, cinematográfica, etc. e tal, né? O Debord diz o seguinte, para concluir: estamos hoje no ponto em que a vanguarda cultural somente pode definir-se reunindo-se e, portanto, a suprimindo como tal a vanguarda política real. Essa vanguarda cultural, que é mais que uma vanguarda artística, veja assim, né? Quer dizer, a vanguarda cultural remete ao romantismo, né? Ela vai para além do dadaísmo e do surrealismo. Essa vanguarda cultural, ela diz respeito, ela se refere primeiramente àquilo que o Van Eygen vai definir como uma estética radical, ou uma tendência, uma corrente estetista radical, que ele chama de estetista radical, que vai de Stendhal a Blake, de Baudelaire a Hegel. Hegel representaria a consciência histórica desse movimento. No qual, cito Van Eygen, em que a procura da unidade nova se exprime por uma destruição simbólica do velho mundo, pela recusa da troca mercantil e do concreto imediato que ela controla e que define como o único concreto. Paralelamente a essa tendência, ainda de acordo com Van Eygen, surge uma corrente ética radical, como um prolongamento da estética radical. Essa corrente é ilustrada pelo comunismo do Marx, pelo socialismo utópico do Fourier, que vai desenvolver, cito, uma defesa da criatividade como modo de existência autêntica, inseparável do sistema da mercadoria e da sobrevida por ele imposta universalmente. Para o Van Eygen, o dadaísmo, o surrealismo e o letrismo correspondem a uma desforra da história sobre o conjunto de suas formas ideológicas, ao anunciarem a liquidação da cultura como esfera separada pela realização da arte e da filosofia na vida cotidiana.
Fim de citação. Ou seja, o fim da arte, né, e com ela o fim, aqui para concluir, ou não, enfim, não estamos concluindo nada, esse debate está em aberto, absolutamente aberto. A questão do fim da arte ou a questão do fim das vanguardas vai se encontrar formulada pelo Debord e pelos situacionistas na década de 60, com base em preocupações que são inseparavelmente políticas e estéticas. É exatamente esse avanço teórico-prático está presente no conjunto das atividades situacionistas que o Burger, o Jameson, o Burger e o Jameson, principalmente, ao contrário do Kaufmann, negligenciam nas suas análises, não sem algum prejuízo a reflexão contemporânea sobre arte, vanguarda, modernismo, né? Porque se a gente pegar a perspectiva habermasiana, que vê ou aposta, né, na modernidade enquanto inacabada, né, um projeto inacabado, e a vertente pós-modernista, né, que propõe o seu descarte, a sua negação, né, a negação da modernidade, e rompe o exemplo da Internacional Situacionista, cuja experiência histórica se tornou paradigmática, no sentido de uma tentativa de superação, que também foi derrotada, que também fracassou, uma tentativa de superação dessa aparente dicotomia entre os paradigmas da modernidade e da pós-modernidade, bem como da separação entre os campos da política, da arte, da poesia e da filosofia. Bom, espero que não tenha sido muito prolixo. Eu tive que me basear num texto, porque, enfim, para não me perder. E acho que, enfim, estou aberto aqui a questões. Muito obrigado. Bem, Eric. Muito bem, parabéns por sua apresentação. Realmente foi um seminário e tanto. Obrigado. Chegamos aqui a praticamente 2 horas. Na minha leitura, né, observando, acompanhando toda a sua apresentação, foi praticamente 2 momentos. Você teve um primeiro momento de apresentação do movimento situacionista, em termos históricos, caracterizando as suas práticas, as suas visões de mundo, as suas lutas, para somente em seguida, nesse segundo momento, você apresentar uma análise mais aprofundada sobre um dos tópicos centrais propostos pelos próprios situacionistas, que foi a proposta de fundir a arte na vida, ao mesmo tempo que se fazia isso, fundindo a política na arte. Basicamente, seria essa a proposta dos situacionistas, que é uma síntese do que teriam buscado realizar as vanguardas artísticas históricas que vieram antes, a quem os situacionistas sempre rendem, de certa forma, uma homenagem, mas, ao mesmo tempo, uma homenagem crítica, né? Sobretudo aos dadaístas, aos surrealistas, que foram os grandes nomes da arte revolta, na minha leitura, da primeira metade do século XX. Então, aproveitamos bastante aí com esses 2 momentos que nos proporcionam ter em primeira mão uma leitura dos situacionistas à luz do que temos no início do século XX, com o Eric Correia, na minha perspectiva, um dos principais teóricos, um dos principais estudiosos, pesquisadores dos situacionistas do Brasil do tempo presente.